E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um Deep Dive com a gente? Bora lá. Hoje a gente vai se aprofundar em um evento que, vamos dizer assim, foi bem importante para muita coisa, né? É, tipo, fundamental, né? A gente vai mergulhar fundo na verdadeira Páscoa com base em um texto que recebemos aqui. Aliás, para quem tá chegando agora, a gente adora ir direto ao ponto aqui, tá? Sem enrolação, a ideia é entender o que realmente importa e rápido. Isso aí. E o material que a gente tem aqui se concentra em algumas partes específicas do livro de Êxodo que falam sobre essa Páscoa original. A missão de hoje é bem clara. A gente vai desvendar os elementos principais dessa primeira celebração e descobrir como o texto interpreta cada detalhe. É isso aí. Então, vamos começar com as instruções, né? O texto nos leva direto para Êxodo 12, dos versículos 3 a 11, e depois pula para 21, 27 a 41 e 48. É um conjunto bem específico de orientações sobre como essa primeira Páscoa deveria acontecer. E logo de cara, a gente já vê a riqueza de detalhes, né? Tipo, cada família, ou um grupo pequeno de famílias, se a família fosse muito pequena, devia escolher um cordeiro ou um cabrito. E já nesse primeiro passo tem tanta coisa para a gente analisar. O que te chama a atenção nessas instruções iniciais? Qual ponto você acha que é crucial para quem está tentando entender isso pela primeira vez? Olha, pra mim a descrição do animal já é algo que me marca. Sem defeito, macho, 1 ano de idade. Podia ser cordeiro ou cabrito. E o momento também, né? Guardar o animal até o 14º dia do mês e sacrificá-lo no final da tarde, com toda a comunidade reunida. É como se cada elemento tivesse um propósito muito bem definido. Sim, total. E a utilização do sangue também é central, né? Ele deveria ser aplicado nas laterais e na parte superior das portas das casas onde o cordeiro ia ser comido. E a refeição ensina: carne assada, põe-se em fermento, ervas amargas. E a instrução era bem clara: nada cru ou cozido na água, só assado no fogo, tudo. Cabeça, patas, os órgãos internos. E nada podia sobrar para o dia seguinte. O que sobrasse tinha que ser queimado. E a maneira como eles deviam comer também. Cinto apertado, sandália nos pés, um cajado na mão. Comendo rápido, como se estivessem prontos para uma grande jornada. É como se a refeição em si já fosse parte da preparação, né? Totalmente. E aí vem a explicação do Moisés sobre o significado de tudo aquilo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos israelitas no Egito, feriu os egípcios e poupou as nossas casas. E a reação do povo é bem marcante, né? Eles se curvaram em adoração. E aí o texto detalha quem podia participar, né? Nenhum estrangeiro, a não ser que fosse circuncidado, se tornando como um israelita de nascimento. Era uma delimitação bem clara, né? Sim, com certeza. E depois dessa descrição detalhada da instituição da Páscoa, o texto muda um pouco o foco e começa a falar sobre a linguagem das Escrituras. Ele explica que a linguagem é tanto literal quanto figurada para revelar verdades mais profundas de natureza espiritual. E aí faz uma distinção interessante entre tipos e símbolos, né? Essa parte é bem importante. Segundo o texto, os tipos têm semelhanças com o que eles representam, têm um antítipo, ou seja, algo que os cumpre plenamente, e acontecem só uma vez, sendo cumpridos em sua totalidade. Já os símbolos não precisam ter características semelhantes e podem acontecer várias vezes. E para ilustrar, ele dá alguns exemplos, né? O primeiro, Adão, é apresentado como um tipo de Cristo e Eva como um tipo da igreja. Isso. E como exemplos de símbolo, ele cita o fermento como símbolo do mal, a boa semente simbolizando os filhos de Deus, e a mulher e o filho homem, lá no Apocalipse, representando a igreja em tribulação. E o texto destaca uma coisa que achei bem interessante. Na linguagem simbólica, a ação é literal, mas o sujeito da ação é que tem um significado simbólico. Exatamente. Essa é uma chave importante para entender a interpretação da Páscoa que o texto vai apresentar. E é aí que o texto começa a mostrar a própria Páscoa como um símbolo, né? Sim. Ele diz que a Páscoa simboliza a passagem da escravidão do pecado, representada pelo Egito, para um estado de luz e purificação, simbolizado por Canaã, a terra prometida. E a própria palavra Páscoa, né, que vem do hebraico Pesach, significa passagem ou travessia. Ou seja, o evento histórico em si ganha uma camada de significado que vai além da libertação física do povo de Israel. E aí o texto coloca a Páscoa no contexto da ação monergística de Deus. Ação monergística. Para quem não está familiarizado, esse termo pode parecer um pouco complicado, né? Talvez a gente possa explicar melhor o que o texto quer dizer com isso, né? Claro. A ação monergística de Deus se refere ao agir exclusivo de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Deus age sozinho, por assim dizer, sem a necessidade de uma ação humana inicial. Ou seja, Deus fez tudo para a libertação acontecer, sem que os israelitas tivessem que fazer nada para que isso acontecesse. Exatamente. É como se o Egito representasse o domínio do ser humano no pecado que leva à escravidão, como em João 8,34. E nesse processo monergístico, a ação é totalmente de Deus, e o ser humano é o beneficiário.
Exatamente. A escolha de Moisés como líder também ilustra isso. Um hebreu criado na corte egípcia, com a educação egípcia, não era a pessoa mais óbvia para liderar essa fuga, né? E essa aparente escolha errada mostra como a força divina se manifesta, né? Totalmente. E aí voltamos ao símbolo central da Páscoa. O cordeiro sacrificado. Macho, com ono sem defeito, representando Cristo, o cordeiro pascal. E é o sangue do cordeiro, aplicado nas portas, simboliza a justificação do pecador, que não consegue se libertar sozinho e depende totalmente de um substituto perfeito. E para ilustrar essa dependência, o texto compara as ofertas de Abel e Caim, né? Abel ofereceu um sacrifício que, na interpretação do texto, apontava para a necessidade de um substituto, enquanto Caim ofereceu o fruto do seu próprio trabalho. É a diferença entre a aceitação que vem pela fé e a tentativa de ser aceito pelo próprio esforço. Exatamente. Então, resumindo a principal lição da Páscoa sob a perspectiva do texto. Deus é quem age. A libertação da escravidão do pecado só acontece pela sua graça e misericórdia. Isso aí. E o nosso Deep Dive de hoje nos mostrou uma interpretação que coloca a ação divina como o ponto central da Páscoa, sem nenhuma ênfase no esforço humano para alcançar essa libertação. Ou seja, a mensagem principal é que a libertação é um presente, algo que recebemos e não algo que conquistamos. Perfeito. E para você que nos acompanhou até aqui, fica uma pergunta para refletir. Se a Páscoa é um ato exclusivo de Deus para libertar o seu povo, o que isso nos diz sobre a verdadeira liberdade e sobre a nossa dependência de algo que está além de nós? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Agradecemos a companhia de todos nesse Deep Dive e convidamos vocês a continuar explorando os vários significados da Páscoa e como ela é interpretada ao longo da história. Até a próxima!